Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que é poderoso para perdoar pecados? Como pode um homem curar enfermos? Os demônios batem em retirada diante do seu nome, e até mesmo os mortos se levantam em sua presença. Ele nos resgatou do domínio das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quando estávamos mortos, Ele nos deu vida. Éramos órfãos, mas nele fomos feitos filhos de Deus. Humilhado, mas exaltado. Ferido, mas glorificado. Crucificado, mas ressuscitado. A caminhada de Jesus na terra foi marcada por muitos milagres. Mas não pense que ele terminou. Prepare-se. Iremos viver 40 dias de milagres com Jesus. Uma jornada de 7 semanas para refletir sobre a vida sobrenatural de Jesus. Neste período de Quaresma, vamos estudar os milagres sobrenaturais de Jesus e seu poder para mudar realidades. E venha com sua família participar dessa jornada de fé rumo à Páscoa do nosso Senhor. Creia que os milagres de Jesus também chegarão à sua casa hoje. No entanto, eles foram multiplicados pelo Senhor Jesus. E é sobre isso que nós iremos falar na mensagem de hoje. Então nós estamos na segunda semana, nós já tivemos uma semana de imersão em oração, para que Deus nos renove e para que vejamos milagres. E na visitação pastoral dos grupos de comunhão dessa semana, nós já passamos a ver e testemunhar milagres de Jesus. E o nosso Deus ainda faz milagres. Então se existe alguma coisa que eu quero fazer nesta série com você, é colocar dentro de você um entendimento de que o nosso Jesus, ele existe. O nosso Jesus, ele é real e ele faz milagres. Então, eu quero chamar você ao texto bíblico nesse momento, mas antes eu quero começar com a seguinte frase que diz assim: o milagre da pesca maravilhosa não só encheu os barcos de peixes, mas encheu o coração de Pedro de humildade. Ele não reconheceu somente quem ele, Pedro, era, mas principalmente quem Jesus é. O milagre da pesca maravilhosa não só encheu os barcos de peixes, mas encheu o coração de Pedro de humildade. Ele reconheceu não somente quem ele era, mas quem Jesus é. Então abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 5. O Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Nós iremos ler do verso 1 até o verso 11. Verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Quantos querem ouvir a palavra de Deus, digam amém nessa noite. Amém. O pessoal está meio assim, né? Mas... estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Esse é o contexto. Jesus estava no seu ministério e as pessoas apertavam ele. Então ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco, e lá do barco Jesus passou a ensinar as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: vá agora para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido,
ele caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como os seus sócios Tiago e João, Boanerges, os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Queridos, o capítulo 5, essa primeira unidade literária, do verso 1 até o verso 11, nos mostra o poder transformador de Jesus, que vai muito além do milagre. O capítulo 5, essa primeira unidade literária que nós lemos, do verso 1 até o verso 11, nos mostra o poder de Jesus, que vai muito além do milagre. Jesus não quer somente fazer milagres, e Ele faz milagres, e Ele quer mostrar a sua glória através de milagres, mas Ele quer mostrar algo que vai além dos milagres. Perceba a frase com a qual comecei. Peço que o irmão ali da projeção volte à primeira frase. E eu quero estressar o conceito dessa frase junto com você, que diz assim: o milagre da pesca maravilhosa. Ora, se eu digo que ele é um milagre da pesca maravilhosa, é porque houve uma intervenção sobrenatural. Houve uma intervenção sobrenatural. Eu pergunto para vocês, uma intervenção sobrenatural nós vemos todo dia, irmãos? Quando você está no ônibus indo para o trabalho, você olha um milagre e você, meu Deus, como esse cara fez um milagre. Não é assim que as coisas acontecem. Mas nós lemos que foi um milagre, o milagre da pesca maravilhosa. Mas vai além disso. Ele não somente encheu as redes de peixes, mas encheu o coração de Pedro de humildade. Em outras palavras, Jesus, ele tinha uma missão para Pedro, que nós já iremos olhar daqui a pouco. Mas para que ele chegasse nessa missão, ele precisaria deixar o coração de Pedro cheio de humildade. E esse é o maior milagre que nós podemos perceber nessa passagem. Queridos, Deus não quer somente fazer milagres, Ele quer mudar a tua vida. A coisa mais importante para Deus não é o carro do ano que você pode ter com o fruto do seu trabalho. A coisa mais importante para Jesus não é a viagem dos sonhos. A coisa mais importante para Jesus não é o quanto você se esforça na sua prática religiosa. E nós vivemos em uma cidade extremamente religiosa, em um contexto extremamente religioso e sincrético, em que as religiões meio que se misturam. E as pessoas são profundamente devotas, mas no coração delas, elas são essencialmente pagãs. Você já parou a pensar nisso? Porque não há transformação, não há substância na fé delas. Jesus quer além, Jesus quer ir além. E nós somos desafiados com 3 grandes verdades. Em primeiro lugar, o poder transformador de Jesus. Segundo, a obediência como um caminho para a bênção. E terceiro, os resultados da obediência, que não somente glorificam a Deus, mas nos transformam de 3 formas que nós iremos ver adiante. Então, em primeiro lugar, o poder de Jesus para transformar. Ou seja, nós iremos falar do milagre em si. Lucas, então, do versículo 1 até o versículo 4, ele está nos dando um contexto. Jesus está fazendo o seu ministério e os sinais o acompanham. E as pessoas veem coisas extraordinárias. Até aí tudo bem. No entanto, começa o caminho da transformação, a partir do versículo 4. Quando terminou de falar, Jesus diz a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos absolutamente nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Queridos, Pedro era um pescador que não pescava por hobby. Se você vai ali no cais de São José de Ribamar, se você vai nessas praias um pouco mais desertas, que tem algumas águas mais propícias para a pesca, você vai ver pescadores ali que estão fazendo aquela pesca simplesmente como um hobby, porque eles querem desopilar da sua rotina. Eles não fazem aquilo ali porque eles estão vivendo daquilo ali, ou porque eles tiram o sustento daquilo ali. Esse não era definitivamente o caso de Pedro. Pedro era um pescador experiente porque ele trabalhava com isso. Pedro não estava pescando por hobby. Pedro estava pescando não por diversão, mas porque ele era um pescador.
ele tirava o seu sustento ali da pesca. Ele e os seus sócios, Tiago e João, eles estavam cansados. Eles estavam não somente cansados, mas frustrados. E não somente cansados e frustrados, mas sem esperança para o soldo daquela semana, o ordenado daquela semana. Sabe por quê? Porque eles não pegaram absolutamente nenhum peixe. E agora imagine Jesus chegando para Pedro e dizendo assim: olha, Pedro, joga a rede do outro lado. Queridos, a Bíblia diz que Pedro era um cara explosivo e impulsivo. Em outras palavras, Pedro, ele respondia às coisas por o seu impulso. Ele falava sem pensar e ele era extremamente inconsequente nas suas ações. Imagine só, depois de uma noite de trabalho, o cara absolutamente estressado e sem nenhum tipo de resultado da sua pesca. E aí vem lá Jesus bonitão e diz para ele: olha, joga a rede do outro lado. Imagina só o que Pedro respondeu para Jesus, pelo menos mentalmente: ô Senhor, eu que sou profissional aqui, dá um tempo, eu já tentei de todo jeito e trabalhei a noite toda, mas o Senhor é o rabino, eu sou o discípulo, debaixo da tua ordem eu lançarei novamente as minhas redes. E sabe o que acontece? Todos os peixes do mar da Galileia vão para a rede do Pedro. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. A obediência abre o caminho para quê? Para o milagre. A obediência abre o caminho para o milagre. Vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes. Para Pedro não fazia sentido, mas obediência não é sobre fazer sentido. A obediência é você crer em quem te deu a ordem. É sobre isso. Quando Jesus diz: lance as redes, porque eu estou mandando você lançar as redes, Pedro poderia ter continuado o questionamento: para quê, Senhor? Eu já tentei a noite toda, já tentamos com os outros sócios que também são pescadores experimentados, e não deu certo. Mas ele escolheu confiar na palavra de Jesus. Eu quero perguntar para você nessa noite: será que a sua resposta seria igual à resposta de Pedro? Eu faço outra pergunta: será que você consegue acreditar na resposta de Pedro? Existe um ditado popular, na verdade existe um dizer da cultura, que os judeus é um povo extremamente bem sucedido, especialmente os judeus askenazes, que têm um QI, dizem, superior à média das pessoas, e eles são extremamente bons nos negócios, e tudo que eles tocam prospera, são acumuladores de riquezas. Agora Pedro era um judeu, e mais uma vez, ele não estava pescando por hobby, ele estava pescando porque era a profissão dele. E aí Jesus diz: olha, joga a rede ali. E aí quando Pedro faz, Jesus bota todos os peixes do mar da Galileia na rede dele. Eu vou te dizer o que eu faria se eu fosse Pedro. Eu ia dizer assim para Jesus: Jesus, é o seguinte, aparece aqui uma vez por mês, me diz onde jogar essa rede e a gente vai cortar esse lucro. Só uma vez por mês. Depois você vai fazer o que o senhor quiser. Vem aqui uma vez por mês, só me diga onde jogar e a gente divide esse lucro, está tudo certo. O Senhor diz, o Senhor faz o milagre, eu dou a mão de obra e está tudo certo. Queridos, será que, preste atenção nisso aqui, você consegue acreditar na resposta que Pedro deu para Jesus? Quando Jesus faz o milagre, Pedro não joga o seu chapéu para o ar e diz assim: uhul, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Sabe o que Pedro diz? Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E ali começa, sabe o que? A transformação real de Pedro. Não do status econômico dele, porque ele ia vender muito mais peixe. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite. Eu falo com todo carinho e amor do mundo. Às vezes a gente está buscando algo que Jesus não quer dar para a gente. E quando a gente está buscando algo que Jesus não quer dar para a gente, nós podemos enveredar por caminhos tortuosos. Jesus não queria transformar a condição financeira de Pedro através de uma pesca maravilhosa, que daquela pesca ele poderia ficar um homem rico. Mas Jesus sabia que essa não era a coisa mais importante para Pedro, e nem era a coisa que Pedro estava precisando. Jesus sabia que a transformação não era do status econômico, mas era do status espiritual de Pedro. Como é que está teu status espiritual? O que você mais quer? Qual é a coisa que você tanto anseia na sua alma? Soren Kierkegaard falava a respeito de uma náusea na alma, uma vontade de vomitar, que é aquela vontade de vomitar que você, de angústia, e que você não sente fisicamente, mas você sente na alma.
porque é a busca de Deus. E quantos de vocês já passaram por isso? Mas nós precisamos entender que debaixo da ordem de Deus nós podemos confiar. Depois de uma noite inteira de trabalho, sem nenhum resultado, fazia sentido continuar tentando? Mais uma vez eu te digo, sabedoria de Deus para a tua vida, obediência a Deus nem sempre é porque faz sentido, mas porque você confia em quem está dando a ordem. Debaixo da tua palavra eu lançarei as minhas redes. E o que acontece? O milagre acontece, versículo 6. Dessa vez as redes ficaram tão cheias que começaram a se rasgar. Em outras palavras, você já parou para pensar que todos os milagres de Jesus foram fundamentados em uma coisa só? Na verdade, duas coisas, né? Vou repetir. Você já parou para pensar que em todos os evangelhos os milagres de Jesus sempre foram fundamentados em duas coisinhas: fé e obediência? Na semana passada nós falamos a respeito do milagre de transformar a água em vinho, em que Jesus transforma o ordinário. Existe alguma coisa mais ordinária e simples do que água? Não! Mas Jesus transforma o ordinário em extraordinário. E você já parou para pensar que todos os milagres de Jesus sempre estão fundamentados nessas duas coisinhas, fé e obediência? E no caso da pesca maravilhosa não foi diferente. A obediência de Pedro: debaixo da tua ordem, Senhor, lançarei as minhas redes. A obediência de Pedro então resulta em uma pesca tão abundante que os barcos quase afundaram, porque Jesus também transforma a obediência em abundância. Aleluia! Jesus transforma a obediência em abundância, e não somente física. Queridos, o Novo Testamento é cheio de simbologias, mas quando nós obedecemos a Deus, a primeira coisa que entra na nossa vida é a paz de Deus. E inclusive esse é o mote do Evangelho, essa é a coisa mais importante do Evangelho. Se você ler Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer aos romanos: olha, romanos, vocês se esforçam e fazem tantas coisas, efusivos em dons e talentos, assim como a igreja de Corinto. Mas ele diz assim: olha, justificado pois mediante a fé, vocês têm paz com Deus. Essa é a coisa mais importante. E o Deus de paz, a paz que transcende todo entendimento, a paz que é superabundante, a graça que superabunda no meio de tanto pecado, é isso que Jesus quer para cada um de nós. Queridos, eu estava falando com o pessoal do GC, do G6 que eu fui, visitei 2 G6 essa semana. Você já viu tanto dinheiro público sendo gasto com festa? 5 anos atrás não era assim aqui na cidade, sim ou não? Você lembra? 5 anos atrás, 6 anos atrás, ninguém gastava tanto dinheiro com festa. Ninguém gastava tanto dinheiro público com show de prefeitura, show do governo do estado. E aqui em São Luís, a gente vive de show em show, temporada de show em temporada de show. Daqui a pouco é o que? O São João, depois é o que? Expoema. E depois tem o carnaval de novo, e o carnaval começa antes de janeiro. E aí, as pessoas dessa cidade estão anestesiadas. É verdade, elas estão de festa em festa, buscando tantas coisas e mais coisas e mais coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: essa igreja precisa se preparar, porque uma hora a conta chega. A conta chega. Ninguém aguenta tanta festa, porque a vida não é sobre isso. A vida dessas pessoas é tão miserável que elas têm o tempo todo que estar em alguma festa para esquecer o quão miserável a vida delas é. Uma hora a conta chega. Sabe por quê? Porque isso não é o que Jesus entendeu para nós. Entretenimento, festas, diversão, dinheiro, carreira, relacionamento, um namoro, um marido, uma esposa, uma família, não são essas as coisas mais importantes. Religiosidade, liturgia, ser devoto. Jesus quer transformar a obediência em abundância, não de dopamina. Essas pessoas estão viciadas em dopamina, do TikTok ao bloquinho de carnaval. Estão viciadas em dopamina. Não é essa abundância que Jesus quer dar para nós. O mundo fala de quê? Felicidade, né? Em alguma peça publicitária, você já ouviu alguém falar de alegria? Não. O mundo fala de felicidade, sim ou não?
Eu preciso buscar a minha felicidade. Eu preciso buscar aquilo que me faz feliz. Mas a felicidade, meus irmãos, ela é um conceito estranho à palavra de Deus. Jesus não trata com felicidade, Jesus trata com alegria. E a alegria verdadeira só Jesus pode dar. Então essa igreja precisa se preparar, porque a colheita está vindo, louvado seja Deus. As pessoas não aguentam tanta festa, sem substância, sem transformação, sem abundância do Espírito Santo. Nós precisamos nos preparar, porque a colheita está vindo. Nós precisamos nos preparar, porque é isso que Jesus quer transformar. Jesus quer transformar essa obediência em abundância. Jesus quer transformar onde abunda o pecado, que superabunde a graça. E é isso que o Senhor quer para nós. Agora, perceba, enquanto Pedro e os seus companheiros estavam em uma noite frustrante, Jesus, ele traz uma pesca maravilhosa no momento certo. E mais uma vez, debaixo da palavra de Jesus e da obediência e fé de Pedro. Então hoje eu te pergunto, preste atenção nessa pergunta: o que Jesus está pedindo que você obedeça? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que é que Jesus está pedindo que você obedeça? É perdoar alguém? Vocês lembram da mensagem? O pessoal do conselho, é porque hoje tem muita gente aqui, né? Mas teve uns 3 domingos atrás que eu preguei uma mensagem que quase não teve ninguém que veio para a igreja, né? Muita chuva e tal. E aí me pediram para pregar aquela mensagem de novo. E eu vou ter que pregar essa mensagem de novo porque me pediram. Os conselheiros pediram, o conselho pastoral. Mas eu preguei uma mensagem que eu falo sobre isso. Enquanto você não perdoar certas pessoas, Deus não vai te graduar. É impossível. Enquanto você não ajeitar sua vida de oração, Deus não vai te dar certas coisas, porque você não está pronto se você não ora. Enquanto você não acertar certos detalhes da sua vida, Deus não vai te graduar para coisas maiores. E é a mesma coisa aqui. O que é que Ele está pedindo para você deixar? O que é que Deus está pedindo para você obedecer? Mesmo que não faça sentido, porque já vimos que obediência não é sobre fazer sentido. A obediência é sobre você confiar naquele que te deu a ordem. Então o que é que Jesus está pedindo que você obedeça? Jesus está pedindo para você perdoar alguém? Jesus está pedindo para você dar um passo de fé? Eu falei com uma jovem que está querendo casar, e eu falei assim para ela: tu precisa dar um passo de fé. Pastor, mas eu não tenho todo o dinheiro do mundo. Irmãos, existe alguma coisa mais comum do que um casal jovem, recém-casado, que não tem dinheiro? Essa é a coisa mais comum do mundo. Todo mundo começa aí. Sim ou não? Quem aqui casou rico? Vocês que são casados, levanta a mão. Tu casou rico? Amém. Amém. Quem casou liso de dinheiro aí? Levanta a mão. Pois é, a maioria de vocês. Liso. Liso. Tu casou já? É, profético. Aleluia. Meu Deus. O que é que Jesus está pedindo, mesmo que não te faça sentido? Perdoar alguém? Dar um passo de fé? Servir em um ministério que parece desafiador? Traga a Jesus a sua obediência. Confie que Ele pode pegar o seu nada. O que Pedro tinha para oferecer para Jesus? Nada. Uma rede sem peixes não é nada. Uma rede sem peixes não tem nenhum valor financeiro no mercado da pesca. Se você não tem peixe, você não vende. E se você não vende, você está precisando de recursos. Mas Jesus pega essa obediência e transforma em abundância. E através disso Ele revela também a sua glória. Então nunca esqueça que Jesus tem, em primeiro lugar, poder para fazer esse milagre. Mesmo que não faça sentido, ofereça a sua fé e a sua obediência na presença dEle, e o mais Ele fará. Quantos testemunhos eu poderia falar com vocês a respeito de como Deus é fiel, independentemente de quantas vezes nós somos infiéis. Porque quando somos infiéis, Deus permanece fiel, porque de nenhuma maneira pode negar a sua própria natureza.
Mas nós não podemos brincar com o sangue da graça, porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Deus está chamando você a um lugar de decisão, mesmo que não faça sentido, mesmo que você precise de renúncias. Ele está te chamando para te dar um passo de fé. Ele está te chamando para perdoar alguém. Ele está te chamando para aceitar um desafio ministerial desafiador. Transforme a sua obediência em abundância, entregando essa obediência nas mãos de Jesus. Igualzinho quem? Pedro. Igualzinho Pedro. Mas não somente isso, em segundo lugar, a obediência gera bênção. E aqui eu fiquei muito tentado a tirar o título dessa mensagem, desse tópico, desse ponto. Por quê? Porque nós somos infectados com a teologia da prosperidade, ou o evangelho da prosperidade, que não é o evangelho de verdade, porque o evangelho da prosperidade fala de outra mensagem, que é uma salvação de troca, e não uma salvação de graça. Mas nós não podemos fugir de princípios que estão estabelecidos e estampados de forma clara na palavra. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a obediência gera bênção. O nosso Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus é um Deus de promessas. E se nós obedecemos as suas palavras, Ele diz: filho meu, se vós ouvirdes os meus mandamentos, guardardes os meus estatutos e os meus testemunhos, eu irei na tua frente. Quantos de vocês precisam que Deus vá na frente de vocês? Quantos de vocês precisam obedecer nessa noite, tomar um passo de obediência, tomar um passo de fé? Lembre-se, a colheita está chegando, os trabalhadores são poucos e Deus está te pedindo alguma coisa. Queridos, nunca esqueçam, a obediência é o caminho para a bênção. Lucas 6 e 7 diz assim, Lucas 5, 6 e 7 diz assim: dessa vez as redes ficaram tão cheias que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. O que esse trecho quer dizer? Duas coisas. Em primeiro lugar, as redes ficaram cheias de peixes por meio de uma intervenção sobrenatural, ou seja, um milagre aconteceu. Pedro diz assim: debaixo das tuas ordens, debaixo da tua ordem eu vou lançar as minhas redes. Então o que acontece? O milagre acontece. Essa é a primeira parte do versículo 6. Dessa vez as redes ficaram tão cheias que começaram a se rasgar. Esse é um milagre de abundância. Superamos essa parte, agora preste atenção nisso aqui. Versículo 7: então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam cheios de peixe. Vamos lá, queridos, Deus quer obediência nas pequenas coisas. Antes do milagre acontecer, o que os discípulos estavam fazendo? Consertando as redes, costurando a rede. É uma coisa comum da rotina de quem pesca. Agora, qual é a tua profissão? Qual é a tua profissão? É fechar o caixa da loja? Qual é a tua profissão? É fazer comida para alguém? É cuidar de alguém? Qual é a tua profissão? É ser gerente de alguém? O que é cotidiano da tua rotina profissional? Deus quer que você obedeça, inclusive nessas pequenas coisas, porque Deus está lá, Jesus está lá, e você faz como para o Senhor. Parece algo simples, mas é algo essencial. Eles estavam preparando, eles estavam fazendo a parte deles, eles estavam consertando as redes, costurando as redes. Afinal de contas, você nunca sabe quando Jesus pode fazer um milagre de uma coisa ordinária. E aqui está mais uma lição: Deus opera milagres, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte. Isso aqui não é querer ajudar Deus e dar uma força para Deus quando Ele não pediu, mas nós estamos falando de fé e obediência. Afinal de contas, se Deus é Senhor, devemos obedecer o que o Senhor diz. Se Deus é nosso Pai, devemos honrá-lo com a nossa obediência. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Essa frase é um lema da Reforma Protestante, que diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Quantos entenderam essa frase? Digam amém. Ore como se tudo dependesse de Deus, porque depende, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Meus irmãos, vocês querem começar a ver milagres? Então comecem a consertar as suas redes. As pequenas coisas que talvez sejam redes que Deus quer que você conserte são aquelas coisinhas que estão rasgadas. Sabe aonde? No teu casamento. Rusgas, descontentamentos das mais variadas ordens.
redes rasgadas no trabalho, redes rasgadas na vida espiritual, redes rasgadas que se manifestam como pecados secretamente acalentados, redes rasgadas quando você começa a abrir a sua mente de tal forma que sofismas e mentiras começam a envenenar o teu coração. Quando você desobedece à ordem de Jesus de meditar na sua palavra de dia e de noite, essa é uma rede rasgada. Agora, se você não conserta as suas redes rasgadas, Deus vai fazer milagres, irmãos, com redes rasgadas? Você precisa consertar essas redes rasgadas, rusgas, descontentamentos, porfias, ciúmes. Nós precisamos consertar essas coisas. No início da igreja, veio uma pessoa, chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou com um problema com fulano, e eu quero que o senhor fale com ele, porque eu estou com um problema com ele. Aí eu falei para essa irmã: irmã, a senhora já falou com ele? Aí ela: não, pastor, mas eu quero que o senhor fale com ele. Eu falei: irmã, em nome de Jesus, cresça, amadureça. Se você tem um problema com o irmão, fale com ele, conserta isso, enterra essa mágoa, transforma isso em bênção. As pequenas coisas que talvez sejam redes que estão rasgadas no seu casamento, trabalho e vida espiritual. Arrume o que precisa ser arrumado. Arrume o que precisa ser arrumado. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Arrume o que precisa ser organizado. Afinal de contas, Deus não abençoa desorganização, Deus não abençoa negligência, Deus não abençoa preguiça, Deus abençoa obediência. Deus abençoa aqueles que estão prontos, Deus abençoa aqueles que se preparam, Deus abençoa aqueles que fazem a parte deles. Queridos, isso é ABC do cristianismo. E não é um cristianismo da prosperidade, é um cristianismo bíblico. Você vê o povo de Israel na sua saga de desobediência, com alguns lapsos de lucidez, em que eles obedeciam a Deus, e no momento em que eles obedeciam a Deus, Deus ia na frente deles e abria o caminho. Você vê o esforço dos apóstolos de permanecer em oração e com o coração consagrado. Isso é obediência, e Deus abre as portas para aquelas pessoas que obedecem. Então nunca permita que alguém diga para você que você pode ser crente sem obedecer. Esse conceito é estranho às Escrituras. E eu só queria fazer um parênteses aqui. Algumas pessoas não gostam desse tom, não gostam muitas vezes do que é dito. Mas querido, querida, eu preciso te falar isso. Eu preciso te confrontar com o que a palavra diz, porque senão você vive mentira. E a Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus não opera no meio da mentira, Deus não opera no meio do engano, e Deus não opera no meio de uma religiosidade morta. Deus age na vida de pessoas que obedecem. Deus age na vida de pessoas que o honram e que o obedecem. Eu falo isso para você com todo carinho, com todo amor, porque amar é falar a verdade. Conserta isso, costura isso, remenda isso, porque o vinho novo de Deus não é derramado em odres velhos. Encha a sua vida do renovo de Deus. E saiba que essa obediência é o que vai pavimentar o caminho para a bênção. É o que vai pavimentar o caminho para a bênção. Deus não abençoa desorganização, preguiça ou negligência. Ele abençoa obediência. Agora, surge a pergunta: você está disposto a fazer o básico? O básico, o mínimo. Participar de um GC, fazer o devocional da campanha, o mínimo. O devocional está pronto, você não precisa nem imprimir ele se você não quiser. Você só baixa o PDF e lê, só lê.
achar e ler, e mandar para alguém, e dizer assim: olha o que Deus falou comigo. Manda o print para alguém. Seja abençoado aí, meu irmão, em nome de Jesus. O mínimo. Participar da comunhão, participar de um jejum. Quantos de vocês, antes dessa campanha, já haviam jejuado na vida com um propósito de oração e de santificação pessoal? Alguns de vocês nunca jejuaram na vida. Meus irmãos, como é que nós queremos pavimentar o caminho para a bênção se nós não pagamos o preço? Ontem eu compartilhei um stories lá no meu Instagram, que falava assim, uma irmã toda suada com um pandeiro, largando a mão nesse pandeiro e dizendo assim: de madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Qual foi a última vez que não precisa nem ser de madrugada, mas que você foi buscar o poder de Deus? Você não faz o mínimo. As mentiras entram no seu coração e te envenenam. O caminho da bênção que estava sendo pavimentado, ele é entulhado novamente. Por quê? Porque você nem ora como se tudo dependesse de Deus, muito menos você trabalha como se tudo dependesse de você. Você tem feito o mínimo, participar de um GC. O GC é fundamental. Se a sua vida não faz parte de um grupo menor de crentes que oram e se encorajam, a sua vida está manca. Não existe cristianismo de internet. Existe informação na internet que remete ao cristianismo e que pode te edificar de alguma forma ou outra, mas não subverta a ordem estabelecida por Jesus. E muitas pessoas têm uma crítica estúpida, sinceramente, a respeito da igreja, que diz assim: olha, eu não vou para a igreja, mas eu tenho o meu relacionamento com Deus. Teologicamente falando, meus irmãos, eu estou falando de alguém que já estudou teologia, já estudou um pouquinho de teologia. Isso é uma estupidez. Queridos, foi o pastor Rick que criou a igreja? Sim ou não? Fui eu que criou a igreja? Foi Paulo que criou a igreja, irmãos? Quem criou a igreja? Jesus criou a igreja. Então esse papo de que eu tenho a minha espiritualidade, mas eu não congrego, eu sou desigrejado, mas eu tenho o meu relacionamento, balela. Isso é balela. Foi Jesus que criou a igreja, não foi eu e nem o apóstolo Paulo. Jesus criou a igreja, Jesus instituiu a sua igreja. Há 2000 anos, ele disse assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o mínimo que você faz para consertar as suas redes. Fazer o devocional da campanha, fazer os jejuns, fazer os propósitos de oração, buscar a Deus em oração, buscar o poder de Deus, ler a Bíblia, orar, servir na igreja, participar do voluntariado, honrar os seus compromissos. A obediência começa nas pequenas coisas, mas não somente isso, não somente a obediência pavimenta o caminho para a bênção, mas a obediência, ela pavimenta o caminho para a abundância. Afinal de contas, meus irmãos, olha para o texto. O que acontece depois que os discípulos obedecem? As escrituras dizem, no versículo 6, que a pesca foi tão grande que as redes começaram a se romper. Isso é poderoso, porque se isso não fosse o bastante, existe algo que ainda está além, que eu vou comentar com vocês agora, que é o verso 7. Eles então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. Então, a obediência leva a bênção. A obediência leva não somente a bênção, mas pavimenta o caminho para a abundância. Mas não somente isso. Preste atenção no versículo 7. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco. Em outras palavras, a obra milagrosa de Jesus foi tão grande que eles precisaram de ajuda para recolher os peixes. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Preste atenção nisso aqui. A graça de Deus não é só para nós. Amém? Quando a gente doa sangue, nós estamos dizendo: olha, a gente está fazendo uma campanha de doação de sangue daqui da igreja para Emomar, e nós movimentamos a igreja até o final da campanha. Isso tem que sair em nome de Jesus. Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso? Quando nós achegamos com as pessoas da cidade que não são da nossa igreja, pessoas de outros credos, pessoas de outras religiões, e nós afirmamos a superioridade da cosmovisão cristã, protestante pelo menos,
Nós afirmamos a superioridade disso, nós dizemos assim: olha, nós temos as respostas que você tanto anseia, mas nós não desrespeitamos as pessoas, pelo contrário, nós amamos as pessoas, porque nós estamos dizendo assim: olha, presta atenção nisso aqui, a graça que Jesus colocou na minha vida é tão abundante que ela não é só para mim. Quantos de vocês têm um parente que vocês queriam que aceitasse Jesus? Levanta a mão aí. Um amigo da escola que você queria que aceitasse Jesus, da faculdade ou do trabalho. O que você está dizendo quando você faz isso? Quando você faz um ato de bondade, quando você doa sangue, quando você doa uma cesta básica, quando você traz o alimento do GC, você está dizendo assim: olha, a graça que Jesus colocou na minha vida, ela é tão abundante que eu quero compartilhar com outras pessoas. Veja o versículo 7, a bênção de Deus não é só para nós, ela é para ser compartilhada. Veja o versículo 7 mais uma vez, 6 e 7, dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então o que aconteceu? Vem, gente, vem participar desse milagre, vem ver o que Jesus fez por nós, vem trabalhar junto conosco na obra do Mestre. Vamos colocar essas bênçãos para dentro do nosso barco. Olha o que Deus está fazendo. E sabe o que eu quero que vocês entendam? A graça que Deus colocou na vida de vocês é para aqueles que estão ao redor de vocês também. A graça que Deus colocou neste ponto da cidade é para toda a cidade. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós falamos a respeito dos alvos de oração. Você já pensou no seu alvo de oração? Quem que você quer que aceite Jesus nessa campanha ou até o final do ano? Nós vamos orar por essa pessoa. E sabe o que Deus vai fazer? Milagres, porque a salvação de pessoas está no centro da vontade de Deus. Aleluia. Vem participar do que Jesus está fazendo. Vem, ouve essa música. Olha como essa música me abençoa. Que te abençoe também. Que te abençoe também. Deixa eu te visitar. Deixa eu saber como é que tu está. Deixa eu te mandar um WhatsApp para eu saber como é que está a tua vida. Deixa eu te ligar. Eu conheço irmãos que fazem o ministério 100% por telefone, ligando para gente que está depressivo. Tu não consegue nem chegar na casa do camarada, quanto mais visitar ele. Tu não sabe nem onde ele mora. O cara é tão depressivo que ele não compartilha nem o endereço dele. E aí o irmão encontra o número dele e diz assim: Deus colocou um amor tão grande por você no meu coração e eu quero te ligar. Nenhuma outra instituição faz isso, meus irmãos, somente a igreja de Jesus que recebeu essa graça abundante. Aleluia. Então nós precisamos encher o nosso coração da graça de Deus, de tal forma que a bênção de Deus não seja somente para nós, que ela seja também compartilhada. Lembrem-se, a obediência ela é o caminho para a bênção. A obediência é o caminho da abundância, e a obediência derrama sobre nós uma graça que nós devemos compartilhar com as outras pessoas. E isso apenas nos encoraja a entender que a obediência não é um fardo. Se você, como cristão, entende que obedecer ao Senhor Jesus é um fardo, talvez você deva reconsiderar o seu estado de cristianismo. Sabe por quê? Mateus 11, 28. O que diz Mateus? Não está aí no slide, mas está aqui na minha mente. Diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, pois sou manso de espírito, e troquem os seus fardos comigo. Em outras palavras, biblicamente falando, o que eu acabei de falar para vocês foi uma exposição bíblica. Em outras palavras, biblicamente falando, é impossível você dizer que a obediência ao Senhor Jesus é um fardo. Sabe por quê? Porque o fardo de Jesus é leve. Então nós não devemos encarar a obediência ao Senhor Jesus como um fardo, mas como um privilégio. Sabe por quê? Porque além do fardo dele ser leve, ele, através do seu Espírito, nos empodera para obedecê-lo, e além disso, ele muda o nosso coração de um coração de pedra para um coração de carne, para que nós passemos a amar a sua lei, a sua presença, as coisas que ele ama e o seu coração. Amém? Amém? Então a obediência não deve ser encarada como um peso, é algo obrigatório, tanto no Antigo Testamento como no Novo.
para que as portas dos milagres se abram. Eu te pergunto nessa noite, o que Deus está mandando você fazer? Qual é a obediência que você precisa exercitar? Lançar as redes de novo? Consertar algo que está quebrado? Dar um passo de fé? Não questione, não hesite, obedeça. Porque a obediência pavimenta o caminho para a bênção e para o transbordo e a abundância. Além disso, não somente Jesus é poderoso para fazer o milagre, não somente Ele, através da obediência, nos abençoa de forma abundante, mas em terceiro lugar, Jesus traz resultados, no sentido de que aquilo que Ele faz na nossa vida, não é somente nos dar bênçãos materiais, ou aquilo que a gente acha que Ele deveria nos dar, mas são resultados que de fato glorificam a Deus em nossas vidas. Muitas vezes, coisas materiais e aspirações diversas que você tem na sua vida e que você tanto persegue, não glorificam a Deus. Coisas que você se mete na sua vida, que não necessariamente glorificam a Deus. Antes de você tomar um passo importante na sua vida, pergunta para Deus se essa é da vontade dEle. Deus, eu vou fazer essa faculdade, será que o Senhor está querendo que eu faça essa faculdade mesmo? Deus, eu vou, sei lá, para o campo missionário, eu vou ser pastor, ou então eu vou abrir uma loja. Pergunta para Deus se isso é da vontade dEle. Porque nem sempre esses resultados glorificam a Deus, mas quando Jesus faz um milagre em nossa vida, sempre traz glória para o nome dEle. É impressionante, e é isso que nós temos que buscar. Veja Lucas 5, do verso 8 ao verso 11, preste atenção na Bíblia, preste atenção no texto. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Só quero fazer um parênteses aqui rapidamente. Queridos, imagine se Jesus tivesse acatado a solicitação de Pedro. Pedro, em vez de comemorar o milagre, ele acabou de ver o milagre. Ele acabou de ver um milagre, veria muitos outros milagres. E Pedro diz assim para Jesus, em vez dele comemorar o milagre que Jesus fez, ele diz assim: não, Jesus, vai embora. Jesus, olha quem tu és, olha quem eu sou. O vento e o mar te obedecem. Até os elementos inanimados da natureza não conseguem ficar passivos na presença daquele que é santo. Se você lê Isaías capítulo 6, o batente da porta, um objeto inanimado, tem o bom senso de se manifestar na presença de Deus. Pedro diz para Jesus: sai daqui, vai embora, vai embora. Imagina só, se Jesus tivesse acatado o pedido de Pedro, mas não foi isso que Jesus fez. Sabe o que Jesus fez? Ele disse para Pedro: não, Pedro, você vem até mim, você está cansado, você está sobrecarregado, eu vou te dar paz. E é isso que Jesus faz conosco. Quantas vezes você está lendo a Bíblia e a Bíblia te confronta com um pecado que você ainda não conseguiu largar, e você decepciona o Espírito Santo todas as vezes naquele mesmo pecado, e você diz: Espírito Santo, eu não consigo me libertar disso. E aí você se sente indigno, e você diz: Deus, eu quero morrer, Deus, eu não quero mais te servir, eu sou tão indigno. E sabe o que Jesus faz? Através do seu Espírito, o mesmo que ele falou para Pedro: não, Lorena, não é você que é indigna, é você que vem até mim. Você está cansada, Lorena, eu vou te aliviar. Não, Bruna, você está sem paz, eu vou te dar minha paz. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é ser crente em Jesus, porque só Jesus faz isso. Só quem conhece, só quem tem relacionamento com Ele, só quem o ama de verdade. Quinta-feira eu estava atribulado, não só pelo jejum, mas por outras coisas, pensamentos ruins, e eu precisava orar, precisava. Eu falei para vocês naquela mensagem, né? Aquela que vocês faltaram no culto, mas eu vou pregar de novo. Eu falei assim, e eu falei que Deus tinha falado comigo: você precisa organizar a sua vida de oração, você precisa organizar os seus pensamentos. Tem muita coisa para acontecer, grandes coisas eu quero dar para você na sua mão. Eu quero fazer coisas grandiosas nessa igreja, mas não antes de você ajeitar a sua vida de oração e os seus pensamentos. E neste dia a gente não tinha conseguido orar, muito trabalho, a Lorena também para lá de Bagdá. Só que aí, né, cada um faz a sua oração sozinho.
antes da oração, do devocional da família e da leitura bíblica que a gente faz. E aí eu falei assim, meu Deus, que horas que eu vou orar? E aí eu ia fazer a comida, a janta, né? A tão esperada janta, depois de um dia de jejum. E aí lá eu fui fazer a comida, eu falei assim, meu Deus, eu preciso orar, eu estou com o coração tão pesado, eu estou sem paz. E aí eu fui orar, cozinhando. Aí eu falei assim, para facilitar meu trabalho de me humilhar na presença do Senhor, eu vou logo cortar umas cebolas, porque eu choro logo. E aí eu já começo a chorar, e aí eu digo, não, foi a cebola, não sei o quê. E aí eu já estou chorando na presença do Senhor. E eu comecei a orar. E eu senti a voz de Deus. Sim, eu senti a voz de Deus, eu não ouvi a voz de Deus, eu senti a voz de Deus, dizendo assim, meu filho, você não precisa ficar atribulado. Você não precisa ficar atormentado por essas coisas que você só tem na sua cabeça. Elas nem existem de verdade, elas só estão na tua cabeça. Porque eu troquei o meu fardo com você. E aí Jesus fez um milagre na minha vida naquele momento, sabe por quê? Porque eu senti o Evangelho mais uma vez. Porque no meio de tantas atividades, tantas coisas para organizar, uma igreja crescendo, problemas, aconselhamento pastoral, o povo separando, divorciando, o outro povo querendo casar, gente doente, gente sendo curada, muita coisa acontecendo. E aí, meu Deus, eu preciso dar conta de tudo isso. E aí o Espírito Santo chega para mim e diz assim, você não precisa dar conta de nada. Rick, você precisa saber que você é amado. Se tudo der errado nessa igreja, você é amado. Se todas as pessoas que você conhece, que você ama, te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Se tudo acontecer de errado na tua vida, eu sou na tua vida. Aleluia. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. Nós somos amados. Você é amado, você é amada por Deus. Jesus morreu por você. Jesus derramou o sangue precioso dele para te salvar. Então, não permita que você busque esses outros resultados, mas que não necessariamente glorificam a Deus. Preste atenção, versículo 9 agora. Pois eles e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. Assim seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus então responde a Simão, olha Simão, não temas. Inclusive essa é a partícula literária mais citada nos evangelhos. Não temas, não temas, não temas, não tenha medo. Aleluia. De agora em diante, Simão, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixando tudo, seguiram a Jesus. Irmãos, nós chegamos ao ponto mais emocionante da mensagem. Já passamos da fase do milagre material. Nós vamos agora para o milagre que realmente importa, a transformação. Em primeiro lugar, a transformação de identidade. Queridos, enquanto formos rebeldes contra Deus e a sua palavra, nunca iremos nos achar enquanto seres humanos. Enquanto formos rebeldes contra Deus e sua palavra, nunca iremos nos achar profissionalmente. É muito paradoxal, aparentemente paradoxal, porque parece que uma coisa contradiz a outra. Não, a minha vida profissional não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus, porque nele você existe, se move e existe. Então, em primeiro lugar, a transformação da identidade. Qual é o principal exemplo dessa história? Pedro. Antes de Pedro encontrar Jesus, ele era um excelente pescador, um homem de negócios, empresário do ramo dos pescados. Pedro era um empresário, Pedro era um empreendedor, excelente no que faz, o melhor no que faz. Mas será que é isso mesmo? Quando Pedro viu a pesca maravilhosa, ele caiu de joelhos e disse assim, eu não sei pescar é nada. Versículo 8, quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse assim, por favor Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Será que eu sou tão bom mesmo? Não, diante de Jesus nenhum de nós é tão bom. Queridos, isso é extraordinário, porque, voltando à frase do início, o milagre não só encheu os barcos de peixes, mas encheu o coração de Pedro de humildade.
Às vezes você acha que você é o bambambam, assim como Pedro achava também que era o bambambam. Jesus se manifesta para ele e o humilha, porque antes de dar para ele tudo que Jesus queria dar para ele, ele precisava tratar um coração orgulhoso. E é isso que Deus quer fazer conosco. Pedro não reconhece somente quem ele é, mas ele reconhece primariamente quem Jesus é. Mas isso, o contrário é verdade também, porque nós só sabemos quem nós somos quando descobrimos quem Deus é. Perceba Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Serafins contornavam o seu trono, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés e com 2 voavam. E eles gritavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E a fumaça encheu aquele ambiente, e os batentes das portas tremiam. E então Isaías diz assim: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, vocês não estão falando aqui do bêbado que fica ali na rua 3 fazendo um G6 jogando dominó. Vocês estão falando do profeta Isaías. O profeta Isaías é conhecido dentro da historiografia cristã como o profeta evangélico. Ele era o mais crente de Israel. Ele era o mais dos mais crentes. E mesmo assim, sendo tudo isso, quando ele vê a glória de Deus, ele profere um juízo de maldição contra ele mesmo. Quando aquele que se achava tão crente olha para a santidade de Deus, ele diz assim: eu não sou crente é nada. E não é essa a experiência de todos nós, irmãos? Não é essa a experiência de Pedro, o nosso herói da história? Pedro diz para Jesus: Jesus, eu não sou um bom pescador, sai daqui, eu não suporto o Senhor. Mas Jesus queria transformar o coração dele num coração humilde. Pedro não reconhece somente quem ele é, mas quem Jesus é. Isaías não reconhece somente quem Jesus é, ou Deus é, mas quem ele é. Em outras palavras, sabe por quê, queridos? Sabe por quê? Antes de Deus te dar um milagre, a maioria das vezes você vai passar por uma longa prova. Porque os milagres de Deus não são somente para nos abençoar, são para nos transformar. Se não fosse para nos transformar, Jesus seria o gênio da lâmpada. Sabe o gênio da lâmpada? Você esfrega a lâmpada, o gênio sai e ele é obrigado a te dar tudo o que você quiser. Nós queremos um Jesus da Xuxa. Sabe qual é o Jesus da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Isso não existe. Jesus seria apenas o gênio da lâmpada que nos daria o que nós quiséssemos ao nosso bel prazer. Mas o Evangelho não funciona assim. O milagre que Deus quer fazer em nós vai além das bênçãos. Jesus quer mudar o nosso caráter. Jesus não quer nos dar uma Mercedes em primeiro lugar. Jesus não quer mudar o nosso status bancário. Ele quer mudar o nosso status espiritual. Pedro entendeu que a pesca maravilhosa não viria pelo seu esforço, mas pelo poder de Jesus. Preste atenção nisso. Pedro entendeu que a bênção não viria pelo seu esforço, mas pelo poder de Jesus. O que é que você quer que venha pelo seu esforço? Você quer que alguém mude? Agora ele vai me ouvir. Agora eu vou fazer algo. Ele não perde por esperar. Que besteira, gente. Que grande besteira. Jesus quer que nós entendamos que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Tiago 4,10 nos diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Não tente mudar as coisas com os seus braços fracos de carne, porque não é na força da carne, é pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Além disso, não houve somente uma transformação na identidade de Pedro, houve também uma transformação na comunidade. Depois do milagre, os discípulos não mais ficaram sozinhos. Eles chamaram outro barco para ajudar, ou seja, vem ver o que Deus tem feito na minha vida, vem para o culto comigo, deixa eu fazer um GC na tua casa.
Essa é a importância do GC, meus irmãos. Em outras palavras, preste atenção nisso, ande com pessoas que remam na mesma direção que você. Todas as pessoas que têm um encontro genuíno com Jesus perdem pelo menos 10 amizades, pelo menos 10. É mentira o que eu estou falando, irmãos? Quando você aceitou Jesus, você continuou com os mesmos amigos de antes? Algum de vocês fez isso? Ande com pessoas que remam na mesma direção de você. Você sabia que aqui na igreja, um dos critérios do GC é afinidade? Ou seja, você faz o GC com pessoas que pensam igual a você, com pessoas que têm mais ou menos os mesmos gostos seus. E aí, você anda com pessoas que te fazem crescer na fé. Mas muitos de nós temos nos cercado de pessoas que nos puxam para baixo, não somente no humor, mas para o inferno. Nós não fomos chamados para viver isolados, mas para caminhar, servir, festejar. O povo de Deus é um povo festeiro, o povo de Deus é um povo hospitaleiro. Hoje o Dimas foi almoçar comigo, Dimas, a esposa e a Dani. E eles disseram assim: vamos almoçar com vocês. Aí eu falei: glória a Deus. E aí eles chegaram lá em casa e a gente conversou, a gente falou da igreja, a gente falou da obra de Deus, a gente falou não falamos de ninguém, tá, irmãos? A gente falou das obras de Deus, louvado seja Deus, sem fofoca. A gente conversou sobre o reino, a gente se encorajou. No final eu dei um abraço nos irmãos e disse assim: obrigado pela hospitalidade, porque eles levaram a comida para a gente comer todo mundo junto lá. Queridos, eu quero andar com o Dimas, eu quero andar com vocês que são meus irmãos, que a gente pensa igual, que eu nunca vou trair você, que eu nunca vou falar mal de você. Pelo contrário, esse não é o meu negócio, esse é o negócio do diabo, que o Senhor repreenda ele. O meu negócio é edificar, o negócio de Jesus é colocar de pé, o negócio de Jesus é fazer com que a gente ande junto, se encorajando mutuamente. Essa é a importância do GC. Você tem que andar com pessoas que te ajudam a crescer na sua fé. E que discussão maravilhosa tivemos no GC dessa semana, sobre o milagre de Jesus, sobre deixar coisas velhas para fora e abandonar as prioridades mundanas e buscar a presença de Jesus. E por último, a transformação no propósito. Aqui está o ápice do milagre. Pedro, que era um pescador de peixes, tem o seu propósito transformado após o milagre, e ele deixa de ser um pescador de peixes e se torna um pescador de almas, aleluia. Diz assim o versículo: Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de almas. Irmão, isso é incrível, aleluia. O maior milagre que Deus opera em nós não é só para o nosso benefício, mas para nos preparar para um milagre maior. No caso de Pedro, ele largou as redes, os barcos e os peixes e seguiu Jesus. Ele entendeu que o milagre não era o ponto final. Os peixes, meus irmãos, alguém ia comprar, ou eles iam estragar, ou alguém ia pegar e comer. Mas Pedro, junto com os demais apóstolos que seguiram Jesus, essa parte não será tirada deles. Aleluia, aleluia. Que Deus quer transformar a nossa vida naquilo que não é superficial. Agora, queria perguntar para vocês, eu já estou terminando: por que nós não conseguimos viver aquilo que Deus nos chamou para viver? O mundo diz: trabalha mais, tem que ficar rico antes dos 30, de preferência. Você tem que casar com um deus grego para as meninas, ou você tem que casar com uma mulher maravilhosa. E aí o mundo diz: não, trabalha, te esforça, faz por ti, que eu te ajudarei. Mas a Bíblia nos confronta com uma verdade poderosa. Diz assim, João 15:5: sem mim nada vocês podem fazer. É isso que a palavra de Deus diz. Pedro e seus companheiros eram pescadores, eles sabiam o que estavam fazendo, mas nem isso foi suficiente para dar sucesso para eles. Da mesma forma, o nosso trabalho, no fim das contas, não é definidor do nosso sucesso. O que é sucesso para Deus? É ter a nossa identidade transformada, ter uma comunidade da fé, ter um GC, ter uma igreja, ter uma família de crentes para nos encorajarmos mutuamente. Isso é sucesso para Deus.
é nós termos o caráter de Jesus sendo formado em nós, mesmo no meio das dificuldades. E quando terminou de falar, versículo 4, disse a Simão: agora vá mais fundo e lance as redes para pescar. Em outras palavras, Jesus mostrou todo esse milagre no meio do mar. Esse mar onde Pedro se sentiu envergonhado diante da santidade de Jesus. E muitas vezes o mar onde nós nos sentimos envergonhados é o mar dos nossos pecados. E na Bíblia o mar tem uma simbologia muito profunda, porque grande parte da nossa vida nós estamos envergonhados por causa dos nossos pecados, por causa das más escolhas que fazemos. Mas Jesus tem um mar melhor para nós. O mar na Bíblia é um símbolo poderoso. Ele representa o caos, ele representa o desconhecido e o pecado que nos cerca. E assim como Pedro e os discípulos enfrentaram um mar sem sucesso, e se você olha a narrativa dos evangelhos, várias vezes eles estiveram à deriva no mar. Tanto eles não conseguiram pescar, quanto o mar quase mata eles, quase mata o Pedro. Você vê Atos capítulo 28, Paulo está indo nas suas viagens missionárias e o seu barco naufraga no mar. E muitas vezes nós naufragamos no mar contra o pecado, no mar contra a culpa, no mar contra as adversidades, tentando encontrar dentro de nós a paz nas nossas próprias forças. Mas o Evangelho nos mostra uma verdade transformadora. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Sabe qual é o mar que Jesus nos oferece? Miqueias 7,19: lançarei todos os seus pecados na profundeza do mar. Aleluia, aleluia. Lançarei todos os seus pecados na profundeza do mar. Esse é o mar que Jesus quer te dar. Esse é o mar que Ele nos oferece. Esse é o mar que Ele quer que nós nademos, que é o mar da sua graça. E perceba como isso é poderoso. Deus não apenas nos tira do mar do pecado, mas Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. E isso só é possível por causa do que Jesus fez. Jesus é o barco que nos salva das águas turbulentas do pecado e nos leva de segurança, e nos leva à segurança da graça. Vou repetir essa frase: Jesus é o barco que nos salva das águas turbulentas do pecado e nos leva à segurança da graça. Pedro, ao ver o milagre da pesca, caiu de joelhos e reconheceu a sua pecaminosidade. Lucas 5,8. E da mesma forma, você e eu, ao vermos os milagres de Jesus, somos confrontados com o quê? Você não é aquilo que você achava que você era. Você não é todo poderoso, você não sabe lidar com seus pecados e nem com as escolhas erradas que você faz. Mas o Evangelho oferece um caminho melhor. Porque se por outro lado a cultura, Satanás, a tua carne te acusam, você não consegue, você não serve para servir a Deus, você não é nada, você já errou. Jesus oferece o mar do esquecimento, onde Ele joga os teus pecados. E o mar que antes representava a morte, agora em Cristo é um símbolo da graça que nos lavou e nos libertou. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Quantos querem banhar no mar da graça nessa noite? Aleluia. É isso. É isso. Então, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite aqui? Só quem já tomou banho nesse mar, levanta a mão aí. Irmãos, não deixa Satanás te acusar. Não permita que você seja acusado. É uma nova vida em Jesus. Então vocês crentes foram lembrados dos seus deveres. Em primeiro lugar, confiem no poder de Jesus em meio às lutas. Assim como Pedro obedeceu a Jesus e lançou as redes em águas profundas, mesmo sem entender, porque lembra, obediência não é entender, obediência é confiar no Deus que te ordenou. Você é chamado a confiar na palavra de Deus, mesmo quando a situação parece impossível. Lançai a vossa rede ao mar, Lucas 5,4. Além disso, vivam em obediência, mesmo quando isso não faz sentido. Pedro poderia ter questionado Jesus: Jesus, eu já lancei essa rede aí, mas debaixo da tua ordem. A atitude de Pedro foi diferente. Debaixo da tua ordem lançarei a minha rede. Obedeça.
Obedeça. Queridos, eu quero estressar isso mais uma vez. Ser crente é obedecer. Ser crente é honrar a Deus como Pai e como Senhor. Malaquias 1, capítulo 1, versículo 6. Obedeça, mesmo quando isso não faz sentido. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Não rebele-se contra a palavra de Deus. Submeta-se à palavra de Deus e você viverá. E por último, reconheçam a glória de Jesus em cada milagre. Queridos, a coisa mais importante que Deus quer é formar o caráter de Jesus na tua vida. Não é te dar um Mercedes, uma viagem dos sonhos ou uma carreira maravilhosa. Não é a coisa mais importante para Jesus. Jesus quer formar o caráter dele no coração de cada um de nós. E muitas vezes ele vai usar essas situações que nos humilham, como Pedro se humilhou, reconhecendo a sua pecaminosidade. Pedro foi humilhado. E muitas vezes Jesus quer nos humilhar para que a nossa identidade seja transformada, para que o nosso destino seja transformado e agora sejamos pescadores de gente, de almas. Mas ao mesmo tempo que somos humilhados pela glória de Deus, nós recebemos outro milagre, que é olhar para a cruz e dizer assim: os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Eu vivo uma nova vida em Jesus. Então, vocês nessa noite vivam como pessoas transformadas, glorificando Deus em tudo, porque eu lançarei todos os seus pecados na profundeza do mar. Miqueias 7,19. Agora, eu quero abençoar você. Levante sua mão, eu quero te abençoar nessa noite. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo: amém, amém e amém. Aleluia, aleluia.